Aqui ainda nessa mesma placa do iPhone 11, um da Texas Instruments, um finalmente da Apple, um codec de áudio da Apple, outro da NXP, um da Cypress. Fala pessoal, aqui é o Flávio Morgado, o seu vídeo já vai começar. Só quero te falar que essa aula foi extraída do nosso curso online Celular Academy Pro. E se você quiser ter acesso ao curso completo, o link está na descrição. Boa aula! Olá, essa aula é sobre a placa. Bom, nessa aula eu quero falar alguns conceitos básicos da placa do telefone celular. Primeiro, cada modelo de celular usa uma placa específica. Ou seja, você não vai conseguir pegar uma placa de um certo Moto G9 e colocar essa placa no Moto G12. Pegar uma placa de um iPhone 11 e adaptar e colocar essa placa no iPhone 13. A71 Samsung e adaptar ela numa placa de um Galaxy S20. Ou seja, cada celular, cada modelo de celular usa uma placa específica. Você pode até trocar uma placa de um telefone, se for o caso, mas pegando uma placa do mesmo modelo. Segunda informação importante sobre placa: não existe fornecedor de placa. Toda placa que você vê vendendo em algum lugar, aquela placa já foi um celular um dia, foi um celular comprado numa vitrine, e aí algum técnico, alguém desmontou esse telefone porque deu um defeito na frontal ou na bateria, desmontaram esse telefone, tiraram a placa da carcaça e estão vendendo a placa. De fato, ela pode estar até ok, pode estar até boa a placa. O técnico que removeu essa placa pode ter feito um reset no telefone, apagado todos os dados, conferiu todas as funções da placa, Wi-Fi, câmera, sinal, tudo ok, colocou essa placa numa embalagem e está vendendo para você uma placa funcionando, uma placa ok. Mas saiba, não é uma placa nova, já foi um celular um dia. Então, como não tem fornecedor de placa, geralmente alguém, algum técnico que desmontou essa placa e está vendendo para você, ela pode vir com defeitos ocultos. Ou seja, você viu que a placa de alguma forma está funcionando, o celular está ligando, câmera funcionando, sinal, mas na hora de carregar você vai perceber que pode ter um problema nesse setor de carregamento, ou o Bluetooth não funciona corretamente. Ou seja, você pode sim trocar a placa de um telefone, porque a placa está muito danificada, caiu na água do mar ou quebrou ao meio, e aí você tem um outro celular exatamente do mesmo modelo, com a placa ok, ou você comprou de algum lugar uma placa boa, e aí você vai montar essa placa para o seu cliente. A gente normalmente tenta reparar a placa, fazer a manutenção na placa do telefone. Mas, em último caso, caso não tenha reparo viável, sim, você pode substituir, você pode trocar a placa. E aí você tem vários modelos de placa, vários formatos. Você tem a placa que é mais quadrada, tem uma placa em formato L, que é uma placa mais comum. Você tem as placas de iPhone, que são placas menores, tem essa placa quadrada. Geralmente, quando essa placa é em L, significa que o microfone e o conector de carga já estão conjugados na própria placa principal do celular. Já essa placa mais quadradinha, igual essa, você tem um flex, um cabo flexível ligando ela na parte de baixo, na parte onde fica o dock de carga, o conector de carga, o microfone, a antena do celular, nesse dock, e aqui vai ter um cabo flex parecido com ele, ligando na placa principal. Nessa placa principal vão ser conectados os periféricos, a câmera, tecla lateral, a frontal, o dock de carga, as antenas. Periferia é o que está em volta do centro, periférico é o que se conecta na placa principal, na placa central do telefone. E nesse modelo de celular a gente costuma chamar de placa principal ou mainboard e subplaca ou dock de carga. Esse tipo de informação você pode encontrar em alguns cabos flexíveis que vai vir escrito mainboard ou MB de placa principal, significa que esse lado do flex vai ser ligado na placa principal, e do outro lado subplaca ou SB, que é dessa subplaca, essa placa que fica na parte de baixo do telefone, que a gente costuma chamar de dock. Então, organizando as informações, cada celular tem uma placa específica. Sim, você pode substituir a placa de um telefone celular se for exatamente do mesmo modelo. Segundo, não existe fornecedor oficial de placa, as placas não são novas, foram desmontadas por alguém e estão sendo vendidas para você, mas se estiver ok, também você vai conseguir fazer a substituição tranquilamente. E existem vários formatos de placa. E já na segunda parte dessa aula, você vai ver e vai entender porque na placa de uma certa montadora, como Apple, Motorola, Xiaomi, você consegue encontrar componentes de outras marcas, de outros fabricantes. Como no exemplo, essa placa de iPhone 11 Pro, você consegue identificar componentes eletrônicos, ou seja, circuito integrado, semicondutores em geral, de várias empresas diferentes, como aqui um componente da National, aqui um outro componente que controla o Wi-Fi e o Bluetooth
da USI. Que isso, 5 minutos você ainda tá aqui? Seu vídeo já vai continuar. Poxa, então pelo menos dá uma moral aí, né? Dá um like e se inscreve no canal. E se você quiser ter acesso ao curso completo Celular Academy Pro, o link está na descrição. Um CI que controla o NFC da NXP, aqui o modem da Intel, aqui um outro componente da Intel trabalhando com TX, RX, recepção e transmissão. Aqui um PA, um amplificador de potência da Skyworks, aqui um componente da Cirrus, componente de GPS da Skyworks aqui em cima, Murata, sensor hall da AKM ou AQM, outro aqui um amplificador de áudio da Cirrus, aqui um circuito integrado da Qorvo, outro da Intel, outro da STM, aqui ainda nessa mesma placa do iPhone 11, um da Texas Instruments, um finalmente da Apple, um codec de áudio da Apple, outro da NXP, um da Cypress, outro da Skyworks, aqui da Avago, mais uns 2 circuitos integrados aqui da Apple, outro da STM, um sub-PMIC, um Power Manage da Apple e um outro aqui da Murata. Aqui nessa placa de um determinado Motorola, você consegue identificar componente da Samsung e da Qualcomm no setor de processamento, memória Toshiba, componentes do setor de sinal da Skyworks, assim como você viu também na placa do iPhone, componentes da Qualcomm, como você também viu na placa do Xiaomi, e componente da AKM, que você também consegue encontrar em placas da Xiaomi, Samsung, Motorola. Dá uma olhada nessa placa de iPhone 7 com processador Apple integrado com memória RAM da Samsung e uma baseband da Qualcomm, componentes da Skyworks, amplificadores de potências da Skyworks e da Avago, componentes do setor RF da Qualcomm, Power Manage também da Qualcomm, um outro Power Manage da Apple, um CI do Wi-Fi da USI, componente NFC da comunicação de curta distância da NXP, um outro da Apple, aqui uma memória Skynix, aqui um componente controlador de carga, esse verde, da Texas Instruments, numa placa de iPhone 7. Esse é um Xiaomi Mi 10 Pro e você consegue identificar aqui a mesma placa dos dois lados, das duas faces da placa, um Power Manage da Qualcomm, bastante componentes da Qualcomm, processador Snapdragon, que é da Qualcomm também, um amplificador de áudio da Cirrus, esse da Western, um acelerômetro e giroscópio da STM, do outro lado da placa aqui um componente da Qorvo, uns outros componentes da Qualcomm, um codec de áudio da Qualcomm também, um PMIC. E aí nessa placa auxiliar do mesmo Xiaomi Mi 10 Pro, a gente tem um componente da NXP, que controla o NFC, assim como no iPhone também. Aqui um CI, controlador do carregamento sem fio, do carregamento por indução, da Lion, um componente da IDP e aqui um drive do display, um CI de imagem, digamos assim, da Samsung. Isso na placa desse Xiaomi. E aí agora, na sequência, eu já vou voltar com a segunda parte sobre a explicação das placas. Até a próxima aula. Muito obrigado por assistir. Lembrando que essa aula foi extraída do nosso curso online de manutenção em celular, Celular Academy Pro, e se você quiser ter acesso, o link está na descrição.